Olá e seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos, sou o professor Heitor Grilo, vou te ajudar agora nesta aula sobre editores de planilhas. Fica descansado, eu sei que essa aula assusta muita gente, mas vamos falar a verdade, né? O que cai dessa aula, olha, todos esses sistemas aí de editores, essa é a mais importante. Então seja muito bem-vindo, mais uma aula aqui de informática. Sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar. Não esquece, por gentileza, de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho e se tornar membro caso queira. Muito obrigado, tá, por você estar aqui também nos ajudando, enquanto eu também tento te ajudar aí na sua aprovação. Então vamos começar aqui falando sobre os editores de planilha. Pessoal, primeiro ponto, vamos entender. Como estamos falando de mais de um editor, o que vão cair, sem dúvida nenhuma, na sua prova serão dois. Primeiro, Microsoft Excel e também o LibreOffice Calc. Pessoal, aquilo que nós falamos para os elementos ali dos apresentadores, né, os editores de apresentação, também funcionam aqui. Lembra que a gente conversou um pouquinho sobre lá atrás, na outra aula, sobre o PowerPoint e também sobre o Impress? Pois é a mesma coisa aqui no Calc e no Excel, tá? Enquanto você tem de repente, o Excel ligado à Microsoft, que é uma empresa, que foi o primeiro, que é um serviço pago e muito mais fixo e estrutural, você tem o Calc. O Calc, pessoal, faz parte do suíte de aplicações do LibreOffice. LibreOffice é um software livre, onde você consegue ter muito mais flexibilidade, onde você tem, né, o compartilhamento de informações. Ele é muito mais adaptável ao usuário. Então, todas aquelas considerações... E é de graça. Então, todas essas considerações também estão valendo aqui da mesma forma. Segundo ponto, você tem que entender que o equivalente ao Excel no LibreOffice se chama Calc, tá bom? Cálculo, porque o Excel, basicamente, ele funciona ali para facilitar os nossos cálculos, tá? É uma tabela, é uma planilha gigantesca, mas que nos ajuda bastante. Heitor, e como é que uma planilha ele é lida, por exemplo, na nossa prova? Basicamente em linhas e colunas. Linhas, pessoal, a gente vê no sentido horizontal, tá bom? Então vai ter ali linha 1, 2, 3, 4. As linhas são na ordem de cima para baixo e também são números, enquanto as colunas, elas são colocadas ali através de letras, né? A, B, C, D, e da esquerda para a direita, né? No sentido vertical. E aí é possível você também inserir fórmulas para fazer ali contas ali imensas. Então facilita bastante. A gente vai daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês e tudo mais essa questão, mas você tem que entender, antes de entender a parte prática do seu Excel, é entender as principais atualizações que nós tivemos nos últimos anos de maneira geral e depois voltada ali ao 365, tá? Primeiro, compartilhamento online. Então, hoje em dia você consegue, através da nuvem, você consegue fazer todo esse processo. Você consegue fazer não só os gráficos, mas isso já existia em planilhas anteriores, mas hoje você consegue fazer certas animações dentro deles, então é bem interessante. Você consegue ter um diálogo melhor entre tabelas, então de repente você coloca um hiperlink nela e aí dá acesso a uma outra tabela, então você consegue fazer essas relações. Aquelas duas abas, inclusive, que eu falei lá atrás para vocês, também tem na planilha aqui do nosso Excel. Então, você tem a pesquisa inteligente, que vai acionar justamente pesquisas que nós precisamos na internet. Não esquece, não é pelo buscador do Google, é pelo Bing, tá bom? Que o Bing também faz parte da Microsoft. Além disso, você tem aquilo lá, né, que a gente já conversou na outra aula, diga-se o que você deseja fazer. Ou seja, você consegue de forma intuitiva, de maneira rápida, em 2, 3 palavrinhas, coloca, digita e ele já apresenta tudo ali já bem feitinho. Então, facilita bastante a nossa vida, principalmente no Excel, na minha opinião. Pessoal, há novas funções. Lembra que eu falei para vocês que você conseguia colocar fórmulas? Essas fórmulas também são chamadas de funções.
Há vários tipos de função para sua prova, mas o que você tem que entender agora, neste momento, são quais as funções recentes que nós temos. Há várias, essas 3 são as principais que estão aparecendo. Então, como é que isso vai vir na sua prova? As últimas fórmulas inseridas, as últimas funções inseridas no Excel, no Microsoft Excel, mais recentemente foram a SES, concat e o parâmetro. Você vai marcar a alternativa correta e está tudo certo. Além disso, ele estava muito mais rápido. Se você é das antigas, você lembra, né? Quantas e quantas vezes a gente fazendo ali um Excel e de repente, né, você tinha um problema e perdia o arquivo. Então hoje você consegue ter uma resolução para esses problemas muito melhor, tá? Ele salva mais rápido, salva com mais frequência, não perde, né, fragmentos dos seus arquivos, então é bem interessante. Vários modelos 3D, então você consegue ter uma certa animação nas suas apresentações de Excel, melhor preenchimento automático, então tem certas palavras ou expressões que você começa a digitar, você pode ter automaticamente aquelas informações, principalmente já foram ditadas coisas semelhantes em colunas ou linhas acima, tá? Novos temas de apresentação, então não tem só aquele fundo branco que a gente está acostumado, há vários outros, e uma tradução, né, melhor, muito melhor, diga-se de passagem, do que aquelas que nós tínhamos em outras versões. Já nos últimos 2 anos, naquele Microsoft 365, que hoje é o nome oficial, nós supostamente não deveríamos mais chamar de Office, mas chamamos dos dois e está tudo certo para a sua prova. Você tem que entender que foi a partir dele que nós pudemos ali no nosso Excel ter mais de um autor no documento. Ou você pode ter 2 autores, um autor e um ajudante. Então você pode ter ali várias versões e cada um deles com certas permissões, tá? Inclusive, você consegue acionar ali no seu próprio Excel, saber quem que modificou certas informações. Então, de repente, fulano que digitou isso aqui, vai aparecer qual foi o usuário que fez certas modificações. Então, de repente, se alguém se equivocou, você já pode saber exatamente quem fez. Várias mudanças visuais, como eu já falei. O processo de acessibilidade, da mesma forma que nós falamos no PowerPoint, também ele vem aqui. Uma pesquisa melhor, mas como eu disse, a pesquisa relacionada ao Bing, suporte aos outros formatos. Pessoal, é muito importante falar isso, porque até pouco tempo atrás, todos a suíte de aplicação que nós tínhamos, em todo o pacote Office, era muito fechada, tá? Ele não permitia equivalências, não, era só os deles. Hoje você já tem outras permissões, inclusive salvar em PDF. E mudança na aba desenho. Inclusive a aba desenho, como eu já falei, ela foi a última que foi atualizada em todos os pacotes Office, tá bom? Heitor, quais são as abas que nós temos? Nós temos arquivo, página inicial, inserir, layout de página, fórmulas, dados, revisão, exibir, automatizar, ajuda, tá bom? Esses são os principais. Página inicial, nós temos aqui, Heitor, e o arquivo? O arquivo vai dar a mesma coisa em todos eles, tá? Então, como a gente já conversou no PowerPoint, eu não repito para você, mas são iguais em todos eles. Página inicial, você consegue ter área de transferência, fonte, alinhamento, números, estilos, células, edição e suplementos para você, além do próprio Adobe. Aqui você consegue fazer aqueles atalhos de Ctrl+C, Ctrl+V, mas de maneira manual por aqui. Na fonte você consegue fazer as edições de fonte, tamanho, aumentar, diminuir manualmente, negrito, itálico e sublinhado, e a cor e preenchimento. A única diferença que nós temos, por exemplo, com o PowerPoint, são 2, né? Primeiro, as células que nós podemos colocar como marca, né? Você pode deixar cada célula ou conjunto de células, se assim você selecionar, com uns contornos. E aí pode ser tracejado, pode ser linha contínua, pode ser de diferentes formas, tá? Então você consegue por aqui, por este botãozinho, fazer o contorno das suas células. Além disso, você pode preencher o fundo de uma ou mais células selecionadas com a cor que você desejar por este botão, tá bom? Aqui, da mesma forma, justificado ou alinhar os textos e imagens, enfim, tudo que está ali na sua célula ou conjunto delas, para a esquerda centralizado ou alinhar para a direita, tá bom? Você consegue também fazer a quebra de texto ou mesclar e centralizar. Aqui, pessoal, em números, olha só que interessante, você consegue deixar as opções digitadas em
porcentagem ou então com a sua linha de zero. Alinhar tudo para a esquerda ou para a direita, né? De acordo com aquilo que você quer. E tem várias opções aqui, tá? Que você pode depois colocar na sua melhor forma que você quiser. Formatar estilos de célula ou a tabela inteira, também você pode. Ou então você pode colocar aqui, olha, inserir, excluir ou formatar. De repente você fez uma coluna, faltou uma linha. Você vai ver aqui inserir linha. De repente você fez uma tabela, mas pôs uma coluna a mais. Excluir coluna à direita, por exemplo. Então você consegue tudo isso aqui por esta opção. Não preciso nem falar que essa aba inicial, página inicial, é das mais importantes. Você tem edição, você tem todas as informações de autossoma, preencher e limpar, além de classificar e filtrar. Pessoal, essa aqui talvez seja uma das mais importantes do Excel, porque você consegue fazer certos alinhamentos ou certas buscas de acordo com aquilo que você precisa, tá? Então, quero deixar alinhado em ordem alfabética, quero deixar alinhado... Você consegue fazer tudo isso, tá? Do número maior para o menor. E aí as linhas todas também vão modificar de acordo com aquilo que você vai selecionando. Então dá para brincar bastante com isso aqui. Localizar e selecionar, quando você tem uma... Pessoal, tem linhas, tem arquivos que o pessoal trabalha com milhares de linhas, né, ou colunas. Então isso aqui é super importante. Além, né, de você poder criar automaticamente o PDF ou com link para compartilhar, caso assim você queira. Depois, na aba Inserir, nós temos tabelas, ilustrações, controles gráficos, mini gráficos, filtros, links, comentários, texto e símbolos. Tá? O que é muito importante para a gente falar? Primeiro, nas ilustrações, é justamente a forma correta de você copiar e colar uma imagem no seu Excel, né, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, tá, que pode dar problema. Tem aquelas formas já pré-feitas ou ícones que você pode inserir, tá? Da mesma forma que o outro. Além disso, gráficos, pessoal, nem sei te falar o quão importante aqui no Excel, mas tem gráfico de pizza, gráfico em colunas, em tabelas, em barras, tem 1 milhão de tipos diferentes, tá? De acordo com as informações que você tem. Se você não faz ideia qual que você quer, você vai em gráficos recomendados e eles conseguem ali te ajudar daquilo que você precisar. Então você tem várias opções. Além de gráficos menores, de linhas, colunas, de repente com poucas informações ou num espaço muito menor. Filtros, links, literalmente, né, para você inserir um hiperlink, ou seja, um link da internet dentro de alguma palavra, ou de alguma coluna, ou de alguma, enfim, de uma célula que você precise. E aqui o texto. Também tem aquele word art, né, que eram aquelas títulos pré-feitos que se a gente quisesse, mas também tem para você editar seu cabeçalho ou rodapé ou para inserir caixa de texto, de repente até dentro de uma imagem que está dentro do Excel, isso pode te ajudar bastante. Por fim, os símbolos, equação e símbolo. Símbolo, pessoal, de repente, se você quer inserir um símbolo que não tenha no seu teclado, você vem por aqui e adiciona. E a equação? Equação, pessoal, já tem aquelas equações pré-feitas se você não quer digitar manualmente ali a fórmula, tá? Você também tem essa opção. Layout da página. Layout da página tem vários temas. Lembra que eu falei para vocês que hoje o Excel não é mais só aquele fundo branco e tudo mais? Olha só as opções todas que tem aqui, inclusive por cores, fontes e efeitos, além dos temas pré-definidos que são totalmente editáveis. Margens ali da sua planilha, então você pode sim aumentar ou diminuir, até mesmo naquilo que você vai imprimir. Você pode fazer o Excel em outras folhas, em outros tamanhos. Você pode fazer as orientações da página em pé ou deitado, tá bom? Você tem muitas opções ali por padrão, tá? Dimensionar a altura, opções de planilha e também organizar. Depois, em fórmulas. Aqui que você vai inserir a função que você quer. Tá bom? Então, essa aqui, para quem trabalha com função o tempo todo, talvez seja o botão aí mais utilizado. Isso tudo, pessoal, inserir função, autossoma, usadas recentemente, vai sempre aparecer, né, a fórmula que você está usando mais recente, como o próprio nome diz, e
subtemas de algumas fórmulas. Então, de repente, uma fórmula ligada à data e hora. Se você não souber automaticamente, você vai por aqui, clica e ele abre ali para você, tá bom? E mais outras funções que existem. Isso tudo está na biblioteca de funções. Por quê? Porque ela tem um conjunto ali de todas as bibliotecas que tem. Então, no dia a dia, você não precisa decorar as funções, só dependendo da prova que você vai fazer de concurso, tá? Então, por que eu preciso decorar a fórmula se o meu Excel no meu dia a dia eu não preciso? Pois é, boa pergunta. Além disso, nomes definidos, auditoria de fórmulas e cálculo, que você tem várias opções, até aquelas calculadoras mais avançadas e tudo mais, dependendo daquilo que você for fazer. Na aba dados, obter e transformar dados. Então, você pode fazer certas transformações de textos ou de leitura de tabelas, de intervalos, da própria imagem, tá? Ele faz esse tipo de coisa. Consultar e conexões, tipos de dados. Então, olha só, geográfico, de moeda, de ações. Legal, né? Aqui a classificação de alinhamento. Lembra que eu falei? A, Z, o ZA, quero inverter, quero colocar da última letra para a primeira. Você pode fazer também por aqui. Outras informações de ferramentas e dados, previsão, então ele levanta hipóteses da previsão de acordo com as próximas tendências. Então, de repente você tem uma tabela onde fala os últimos 5 anos como é que foi na sua empresa. Ele te dá hipóteses e previsões de como vai ser os próximos anos, tá? Então é bem óbvio com os dados que você inserir. E estruturas e tópicos também. Depois da revisão, ela é muito parecida com o que nós temos, por exemplo, na outra, tá? Então, verifica a ortografia, dicionário de sinônimos, a diferença daqui, estatísticas, da pasta de trabalho em revisão de texto. Depois, desempenho, acessibilidade, ideias, idiomas, alterações, comentários, anotações, proteger e tintar. Tá bom? Aqui sem grandes assim novidades ou que sejam muito relevantes para a sua prova. Depois, aba exibir, modo de exibição da planilha. Depois, modo de exibição da pasta de trabalho, mostrar, zoom, janela ou macros. Tá? Então depende do zoom, da apresentação que você quer. Você não quer fazer toda a apresentação da tabela. De repente você quer só fazer de uma parte. Isso aqui também pode te ajudar. Depois, em automatizar, você pode fazer as gravações, tá? Inclusive colocando ali como que você quer fazer, tá? Inclusive com os scripts é bem interessante. Daquilo que você está mexendo, editando. Então pode te ajudar. Em ajuda, igualzinho no outro, tá? Tem o treinamento, tem as novidades, tem os comentários e também a pesquisa de ajuda do próprio Office e, claro, né, voltado também individualmente para a sua planilha. Isso aqui, pessoal, é nosso editor de planilha do Excel, tá bom? Então aqui você tem as linhas. Então, você tem a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e assim sucessivamente. E depois vocês têm as colunas, tá? Isso é tudo, tá? A coluna sempre em letra. Heitor, se acabar as 26 letras, depois ele começa a B, a C, tá bom? E assim por diante. Heitor, quando acabar? Até a última. Depois vem BA, BC e BD e assim por diante, tá? Então, ele vai juntando 2, 3, 4... infinitamente. Ou seja, se você... Aqui ele está selecionando A1, certo? Por quê? Isso tudo aqui é uma célula, porque ele está selecionando, ok? Está em verde, inclusive, para ficar em destaque. Não precisava nem ter pintado. Mas vamos supor que eu cliquei com o meu mouse aqui, e ele está verde aqui, ó. E aí, Heitor, o que significa aqui? Significa que eu estou usando a célula, porque é uma só, F5, tá bom? F5, tá? E aqui, em vez de A1, ia estar mostrando F5. Aqui é sempre aquela que está selecionado ou todas que estão selecionadas. Eu posso selecionar 2, posso selecionar 6, posso selecionar quantas eu quiser, vai sempre aparecer aqui, tá? Aqui, pessoal, aqui é onde eu posso digitar, entre outras coisas,
a minha função. Então, de repente, a função de soma vai estar aqui. Depois eu vou te explicar as funções todas e tal, mas você tem que só entender que é aqui que tem um espaço para digitar. Mas você também pode digitar diretamente aqui as contas. De repente, eu estou aqui selecionado um A1. De repente, eu coloco 5 mais 5. E aqui dou Enter e aqui vai aparecer 10. Tá? Então, o Excel também funciona para esse tipo de coisa. Você pode fazer isso também. Por fim, pessoal, a gente tem os operadores. Você pode usar e deve usar o seu Excel para fazer contas mediante aquilo que você quer. Digita lá em cima e ele vai aparecer ali os seus resultados. Heitor, o que eu posso fazer? São 5 operadores principais. O de soma, subtração, multiplicação, divisão e o de potência. Ó, só para você não esquecer, porque de repente eu sei que as pessoas não fazem contas no seu teclado, mas ó, o asterisco no teclado funciona como multiplicação e também no Excel, tá? É a barra aqui, ó, nessa direção é a divisão e esse sinal é o de potência. Então, por exemplo, sempre coloca o igual antes, tá? Para ele entender que você vai fazer uma conta. Então, você colocou ali, ó, igual a 2 mais 2. Então, ele somou e vai dar o resultado como 4. 2 menos 1, subtração. 2 menos 1, 1. Aqui está multiplicando, ó. 3 vezes 3, 9. Aqui está dividindo. Repara, primeiro número, segundo número, na ordem que você colocar. 6 dividido por 2, 3. 3 elevado à segunda potência, ao quadrado, tá? Então, 9. 3 vezes 3, 9. Tá bom? Então, não tem segredo nenhum, só esses operadores que vão aparecer, tá? Na sua prova, apesar, né, de ser aula de informática, pode colocar e falar se isso realmente está funcionando, se realmente aquele operador existe. Aí, de repente, coloca isso aqui na sua prova, o pessoal vai falar, não, o certo devia ser igual a 3 vezes 3, tá? Não, é assim, tá? Então, só por isso, para você acertar a questão, tá? Então, agora você sabe que é assim o correto. Cuidado, hein? Esse símbolo para multiplicar, esse é para dividir e esse é para potência. Não preciso nem dizer que são os 3 que mais caem. Como é óbvio, e a maioria, porque a maioria não estuda, tá? A maioria não estuda, então você que está estudando está se diferenciando. Além disso, você não precisa usar sempre o igual se você quiser. Você pode colocar 5 é maior do que 2. E ele vai falar se é verdadeiro, se é falso, se é ou não é, tá? E isso vai a colocar, você pode utilizar outros deles. Então, pode usar o símbolo de maior, pode usar o símbolo de menor, o símbolo de igual, né, como é óbvio, igual ou maior que, igual ou menor que, menor e maior. Então, você pode usar todos esses operadores também, além do igual. Só um detalhe, que às vezes eu sei que as pessoas não sabem isso. Você lê sempre na ordem que o símbolo aparece. Então, por exemplo, 7 é maior que 2, tá bom? Então, aqui, concorda comigo que esses 2 pontos são maior do que esse menor. Aqui só tem um ponto, esse tem 2. Então, você lê maior que. Se fosse ao contrário, esse aqui vem primeiro da esquerda para a direita, né? Menor e esse é maior. Então, menor que. É assim que a gente lê, tá? Para onde o símbolo começa. Só para caso, né? De repente, isso aqui não é matemática, mas você tem que entender que esses símbolos também podem vir a surgir e depois, de utilizar esses operadores, ele vai falar se aquela conta é verdadeira ou não. Caso não tenha uma conta para fazer, caso você só queira falar o 12 é maior do que 2, é verdadeiro, tá? Só assim que vai aparecer. E, além disso, tem um operador que às vezes surge, que é esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo, pessoal, que alguns chamam, né, de E, outros chamam de companhia, mas não importa. Na sua prova, assim que ele aparecer, vocês têm que entender que o resultado vai sempre aglutinar as duas informações que estão entre aspas, do que está antes dele, do que está depois dele. Só isso. Então, se eu digito ali, igual Heitor, entre aspas, o símbolo, e depois grilo, entre aspas. O que vai aparecer? Heitor Grilo. Ele simplesmente junta o que tem antes com aquilo que vem depois. Tá bom? Então, esse operador é bem tranquilo também. Além disso, pode aparecer 2 pontos ou ponto e vírgula. Pessoal, é bem tranquilo, não tem dificuldade. Mas você tem que saber que existem os dois.
tá? Então, se eu falo para você, soma, tá? Olha só, vamos lá. Soma, opa, tá escrito soma, que eu vou somar, concorda comigo? E aí, eu coloquei A1, 2 pontos A5. O que significa isso? Que eu vou somar todos os elementos que estão nas minhas células, entre A1 e A5. Tá? O que você tem que prestar atenção? Se é 2 pontos. Se é 2 pontos, pessoal, ele vai somar todos os que estão entre eles. Então, se no A1 tem o número 2, no A2 tem o número 3, no A3 tem o número 1, no A4 tem o número 1 e no A5 tem o número 7. O que ele vai dar como resposta? A soma deles todos. 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 7, 14. Então, minha resposta a isso vai ser 14. Legal? Agora, o que você tem que entender? Os 2 pontos incluem sempre as células também, tá? Às vezes as pessoas acham que é entre eles e aí não soma o A1 e A5. Heitor, tem que somar o A1 e A5? Sim. A1, A2, A3, A4, A5, tá? Tudo que está entre eles, inclusive eles. Por fim, ponto e vírgula. Se cair isso aqui, por exemplo, soma A1, ponto e vírgula, A3, ponto e vírgula, A5, apenas eles, tá? Então, eu quero a soma do A1, A3 e A5. Então, como isso vai cair na minha prova? De novo, A1 tem o número 1, o A2, presta atenção, de repente eu tenho 3, o A3 tem o 4, o A4 tem o 8 e o A5 tem o 1 de novo. Ele vai falar, qual que é essa soma? Se você colocar entre 2 pontos, é tudo incluindo eles, mas ponto vírgulas é apenas eles. Olha a pegadinha. Então, se fosse A1, A3 e A5, você ia ter que somar esse com esse e esse. 1 mais 4, acho que era 4 aqui, deu 5. 5 mais 1, 6. Tá bom? E o A2, Heitor? O A2 não. Ponto e vírgula. Apenas eles, apenas eles. Então, A2 não. A4, nesse caso, também não. Então, cuidado, tá? Com essa pegadinha entre 2 pontos e ponto e vírgula. Bacana, pessoal? Por hoje, encerramos por aqui. Obrigado por ter assistido mais uma aula. A gente se vê de novo na nossa próxima. Bons estudos para você e não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho e se tornar membro caso queira. Obrigado e bons estudos.